Quem dizem os homens que eu sou? Pergunta impactante, amigos, amigas. Interrogação que vai ao âmago da nossa fé. Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? É o texto do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 16. O texto diz que Jesus foi para Cesareia de Filipe e ali à beira do mar da Galileia pergunta aos discípulos. Eu tive a graça de já ter estado mais de uma vez nesse local. Impressiona pela simplicidade. Impressiona pela simplicidade. Mas impressiona também pela majestade da confissão de Pedro. Pedro diz a Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus fica maravilhado porque percebe que isso não vem da cabeça, da mente de Pedro. Ele diz mesmo: Feliz és tu, filho de Jonas, porque não foi o sangue, nem a carne, isto é, nem o ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Então Jesus confessa, declara que esta confissão de fé de Pedro não é algo da cabeça de Pedro, é algo que Deus colocou no coração de Pedro. Ele fala em nome de todos os discípulos, fala em nome também de todos nós que na sequência dos apóstolos somos discípulos de Jesus. E ele diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E depois que Jesus ouve isso, diz a ele: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra, isto é, a pedra da fé de Pedro, eu construirei a minha igreja. Como nós somos felizes de que a nossa igreja não seja construída de tijolos, de gesso, de madeira, de granito, mas seja feita, seja constituída pela firmeza da fé de Pedro. Homem, como nós conhecemos, homem que negou Jesus, homem que teve medo, mas homem que amava o Mestre e por isso dizia: Tu sabes tudo, tu sabes também que eu te amo. É aí uma fé que leva ao amor, um amor que dá segurança à fé. E por isso Pedro é constituído o chefe da igreja. São Mateus, que o único dos evangelistas a relatar esse momento com toda a clareza, nos conduz à certeza de que, de fato, a igreja é feita de homens, homens e mulheres que têm fé. O que constitui a vida da igreja é a nossa fé, é a confiança em Jesus. Ele perguntou: que dizem os homens que eu sou? Uns dizem que tu és João Batista, outros que tu és Jeremias, outros que tu és Elias ou algum dos profetas. Já havia ideias confusas. Eles não sabiam bem definir Jesus. E tinham razão. Como é que eles vão definir o Filho de Deus feito homem? Aí Jesus vai ao âmago da história e diz: mas para vocês, quem sou eu? Assim eu comecei a nossa reflexão. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi Pedro quem se adiantou. Pedro, cabeça da igreja. Pedro, a quem Jesus constituiu o timoneiro do barco da igreja no mar tempestuoso do mundo até o fim dos tempos. Mas também a fé que nos leva a não desistir. E se caímos, nos leva a nos levantar, porque confiamos num Deus misericordioso. E esta misericórdia de Deus nos dará, no próximo dia 28, lá em Valença, irmãos e irmãs, a graça de mais um padre para a nossa arquidiocese. Irei ordenar padre o diácono Antônio Diego
que concluiu no ano passado seu curso de teologia. Ele será ordenado presbítero para a Igreja de Cristo, encardinado, que isto é, fazendo parte da Diocese de Teresina, da Arquidiocese de Teresina. Ele irá trabalhar, por enquanto, no seminário propedêutico, ajudará aqui na Ação Social Arquidiocesana, ASA, e terá também uma tarefa missionária nos finais de semana, junto às diaconias Nossa Senhora Virgem de Fátima e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em Passagem Franca. Assim, nós queremos orar por ele nesta semana, pedindo ao Espírito Santo que lhe dê o suporte de fé e de amor para vivenciar a nova missão que a Igreja lhe confia. Tenha um feliz domingo.